Botafogo contrata técnico multicampeão pelo Liverpool oferecendo um salário de 5 milhões e o treinador vem para ganhar todas as competições da temporada 2025. O Wendel já tem contrato assinado com o Botafogo. O vínculo foi formalizado nesta sexta-feira, 24/1, sendo válido de 3 de junho de 2025 a 30 de junho de 2029. Com multa rescisória estipulada em 300 milhões de euros para clubes do exterior, cerca de 1,86 bilhão de reais. O volante chegará ao Botafogo apenas no meio do ano porque o Zenit pediu a permanência dele até o fim da temporada russa. A compra de Wendel está estimada em 20 milhões de euros, cerca de 124 milhões de reais. As negociações entre os clubes ainda levaram Arthur ao Botafogo e Luiz Henrique ao Zenit, adquirido pelo Botafogo junto ao Lyon por 5,3 milhões de euros. Cerca de 33 milhões de reais na época. Jefinho se reapresentou no dia 7 de janeiro para, em tese, reforçar o time alternativo para o Campeonato Carioca. Mas cadê ele? Até agora, sequer foi relacionado. Após o primeiro jogo, o técnico Carlos Leiria afirmou que Jefinho poderia ter minutagem contra a Portuguesa, dia 14, e estar à disposição contra o Sampaio Correia, dia 18. Não aconteceu. Para piorar, o atacante sequer tem aparecido nas imagens divulgadas pelo clube, seja em fotos ou vídeo, seja no time principal ou no alternativo. Onde está Jefinho? Botafogo planeja a contratação de Jürgen Klopp, um novo capítulo para o futebol brasileiro. Atualizado, janeiro de 2025. Nos últimos meses, o Botafogo tem sido um dos clubes mais comentados no cenário esportivo brasileiro, não apenas pelo desempenho no campo, mas também pelas movimentações estratégicas de mercado. Em um movimento ousado e surpreendente, o clube alvinegro, um dos mais tradicionais do futebol brasileiro, está negociando a contratação de Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool e um dos maiores treinadores da história do futebol mundial. A surpresa de Klopp no Botafogo. O contexto da situação. A ideia de Klopp assumir o comando técnico de um clube brasileiro como o Botafogo pode parecer improvável à primeira vista, mas a situação tem se tornado cada vez mais plausível, especialmente considerando os rumores que circulam entre jornalistas esportivos, fontes internas do clube, e até mesmo algumas declarações de dirigentes do Botafogo. O movimento vem de um momento de instabilidade no futebol brasileiro, onde equipes tradicionais como o Botafogo buscam alternativas para reverter suas quedas em desempenho ou buscar um novo patamar no futebol globalizado. Após sua saída do Liverpool, onde viveu um dos períodos mais gloriosos da história recente do clube, Klopp tem se mostrado aberto a novos desafios. Depois de deixar os Reds no final de 2024, o treinador alemão passou algum tempo em reflexão e recuperação, mas suas conversas com dirigentes do Botafogo já teriam avançado consideravelmente. O apelo do Botafogo. Ambição e visão. O Botafogo, que recentemente viu um aumento em sua ambição e investimento, com a chegada de novos investidores e um projeto esportivo mais robusto, busca se reposicionar como uma potência no futebol brasileiro e até internacional. O clube, que tem uma rica história, mas que nos últimos anos sofreu com instabilidade administrativa e financeira, parece finalmente pronto para alavancar um novo ciclo vitorioso. Contratar um técnico de classe mundial como Jürgen Klopp representa o tipo de movimento que pode não apenas transformar a equipe, mas também atrair um novo nível de visibilidade e respeito dentro e fora do Brasil. O Botafogo, sob a gestão dos novos donos e dirigentes, tem se mostrado decidido a investir pesado em sua estrutura, tanto no elenco quanto no departamento técnico. O objetivo é montar uma equipe competitiva para disputar as principais competições sul-americanas, além de se consolidar como uma potência no Campeonato Brasileiro. O clube acredita que com Klopp no comando, esse sonho se tornaria muito mais tangível. Por que Jürgen Klopp? A busca do Botafogo por Jürgen Klopp não é apenas uma questão de nome ou fama. A filosofia de trabalho do técnico alemão, que conquistou o mundo com seu estilo de jogo ofensivo, pressão alta e desenvolvimento de jogadores, é vista como a chave para levar o clube a novos patamares. Klopp é reconhecido por sua capacidade de transformar equipes medianas em campeãs, e essa habilidade seria fundamental para o Botafogo, que em sua história recente teve dificuldades em montar um time competitivo ao mais alto nível. A ideia de implantar o estilo de jogo de Klopp no Botafogo é um grande atrativo para a diretoria. Sua filosofia, que mistura intensidade tática com uma abordagem de desenvolvimento de jovens talentos, encaixa-se perfeitamente no momento do Botafogo, que tem uma base forte de jogadores da categoria de base e deseja implementar um jogo mais moderno e dinâmico. O alto padrão de exigência que Klopp impõe a seus jogadores também é visto como algo positivo, que poderia ajudar a elevar o nível da equipe em todos os aspectos, da parte técnica à mentalidade coletiva. Além disso,
O treinador alemão sempre se destacou por seu carisma e habilidade de engajar tanto a torcida quanto o elenco, características que poderiam fortalecer o vínculo entre a equipe e os torcedores alvinegros, tão ávidos por títulos após um longo jejum. Em sua passagem pelo Liverpool, Klopp não só conquistou a Liga dos Campeões e a Premier League, mas também estabeleceu uma conexão emocional com a torcida que se tornou um dos maiores legados de sua carreira. Expectativas e desafios de Klopp no Botafogo. Se a contratação de Klopp se concretizar, a pressão para o sucesso será imensa. O Botafogo não só precisará investir em um elenco de qualidade, mas também em infraestrutura e suporte ao treinador. A expectativa por títulos será imediata, especialmente em um campeonato brasileiro que promete ser ainda mais competitivo nos próximos anos, com clubes cada vez mais robustos e internacionais. Para Klopp, esse é um novo tipo de desafio, um futebol diferente, uma cultura distinta e uma exigência de adaptação que, embora desafiadora, poderia ser a chave para novos sucessos e histórias inesquecíveis. O próprio fato de Klopp estar disposto a trabalhar no Brasil, em um cenário como o do Botafogo, também levanta questões interessantes sobre o futuro do futebol brasileiro. Sua chegada poderia ser o primeiro passo para a transformação de um futebol que, apesar de seu enorme potencial, ainda luta contra algumas limitações em termos de infraestrutura, organização e gestão. A capacidade de um treinador como Klopp de transformar essas adversidades em oportunidades pode ser exatamente o que o futebol brasileiro precisa para dar um salto qualitativo em suas competições internas e internacionais. O impacto nas relações internacionais e mercado. Outro ponto importante que deve ser considerado é o impacto que a contratação de Klopp teria no mercado internacional. O futebol brasileiro, que já atrai jogadores e treinadores de nível mundial, poderia se beneficiar muito da presença de um treinador de renome como Klopp. Sua chegada ao Botafogo não só aumentaria a visibilidade do clube, mas também elevaria o nível de competição no país, atraindo mais olhares de investidores, patrocinadores e novos parceiros comerciais. Além disso, com a experiência de Klopp em competições europeias, o Botafogo poderia se beneficiar em torneios internacionais, como a Copa Libertadores, onde o clube busca voltar a se destacar. A capacidade de Klopp de montar times vencedores e sua adaptação a diferentes estilos de jogo poderiam proporcionar uma evolução estratégica tanto para o Botafogo quanto para o futebol brasileiro como um todo. Conclusão: com um futuro promissor à vista, embora ainda faltem confirmações oficiais e detalhes concretos sobre a negociação, o interesse do Botafogo em contratar Jürgen Klopp está se tornando cada vez mais real. Se a contratação for finalizada, o clube dará um passo audacioso em direção a um futuro mais competitivo e promissor. Para Klopp, seria a chance de assumir um desafio completamente novo em um dos mercados mais tradicionais e apaixonados do futebol mundial. Com Klopp à frente, o Botafogo tem o potencial de transformar sua história, criar novas dinâmicas e almejar o topo do futebol brasileiro e continental. O próximo capítulo da história alvinegra pode ser escrito por um dos treinadores mais brilhantes da atualidade, e, com ele, o futebol brasileiro pode ganhar uma nova cara, mais moderna e mais vencedora.